Olá, eu sou Paulo Alexandre Marques e este é o canal Experiências Luminosas. Sejam muito bem-vindos. Nesta segunda parte, João Frazão explica com mais detalhes algumas características de sua experiência fora do corpo. Se você não assistiu à primeira parte, clique nesse link que aparece aí no seu vídeo para assisti-la e compreender melhor esta segunda parte. Bem, eu fiquei curioso só com um pequeno detalhe que você falou, que você disse que tinha um limite de tempo que você poderia passar fora do corpo, né? Mas tinha também um limite espacial, que você, se você não poderia passar daquele ponto, você tinha a sensação que se passasse daquele ponto, você não voltaria mais, é isso? A gente sentia que era como se fosse desmaiar, como se estivesse com fome, Sim. dando assim uma sensação de agonia e tal. A gente voltava, isso a gente aprendeu, se a gente aprendeu a gente não ia. Chegar em determinado lugar a gente sabia que não, no subconsciente da gente fora do corpo, a gente não ia com medo. Mas o tempo de ficar fora, a gente descobriu depois também, porque quando a gente chegava a certo momento também, que a gente ficava cansado. E essa luz que você disse que via lá fora? Era quando a gente insistia para ir para aquele lugar que não podia. Aí aparecia uma Aí luz. aparecia um clarão, como se fosse um sol, Uma assim, luz e você branca. voltava. Como se você estivesse dizendo, não vai. Sim. A gente começava a sentir mal, mas insistia. Aí aparecia uma luz e você voltava. Era uma luz como se tivesse de queimar. Ah, Aí você com medo a voltava. própria luz obrigava você a voltar, né? Certo. Sim, e com relação à comunicação entre vocês, quando se encontravam fora do corpo, vocês falavam normalmente ou era telepaticamente? Não, interessante é que normalmente como se nós estivéssemos numa escola. Então, na escola você conversa, Escutava a voz? na hora que tinha que voltar, cada um se sentia mal e cada um ia para o seu canto. Mas a gente conversava normal. Uhum. E outra coisa, essa questão normal, eu notava que a gente ficava muito triste mesmo quando ia voltar, para a questão mesmo de você voltar para o corpo e sentir o corpo. Porque a gente fora do corpo, a gente não sente. Fisicamente não, a gente sente espiritualmente, a gente está se sentindo mal. Fica confortável fora do corpo. É confortável. Você quando está no coma, você fica confortável. E quando você estava fora do corpo, você sentia o peso do seu corpo, andava no chão? Não, a gente não sentia não, porque era como se você estivesse bom. E você não sentia nada. Esse momento que eu disse a você, quando eu me acordei, eu estava com o dedo cortado, foi que eu me lembrei que quebraram o vidro, aí foi que eu me lembrei. Eu acho que deve ter sido uma punição, que a gente tinha que voltar para o corpo e não voltou. Aí eu passei a mão no vidro lá da estante e eu não senti cortar o dedo. Mas eu acho que um mês depois eu saí do coma e meu dedo estava cicatrizado. Ninguém cortou meu dedo lá no coma, porque a única coisa que podia acontecer era uma injeção, vai cortar o dedo mesmo, que já estava sarando, e como se tivesse o couro saindo. Como é dedo, geralmente ele sara e fica arrancando o couro. Mas uma cicatrização como se tivesse um mês por aí. Mas para se deslocar, você caminhava mesmo no Caminhava hospital ou normal. flutuava? Não, porque as pessoas estavam no coma e foi visitar a mãe em casa, foi voando. Não, a gente andava normal, como se nós tivéssemos. Era uma coisa. Era assim, era como se você saísse no centro. Se você não soubesse que dava Sim. nada. Mas você andava nos outros quartos. Tinha um quarto escuro lá que a gente nunca entrou. Porque a gente não tinha vontade de entrar, que parece que era onde colocava os mortos. Sim. A matéria. Eu não era um necrotério porque eu não sei, eu já sabia ler. E se fosse necrotério devia ter um nome. Mas era um quarto escuro lá que não botavam nada. Eu não sei se era banca velha, cadeira velha. Eu sei que lá a gente nunca conseguia ir. A gente nunca tinha vontade de ir. A gente ia nos outros quartos, na cozinha, via sala de médico. Uma coisa interessante que a gente nunca foi para frente do hospital. Eu não sei porquê. Na rua? Assim, nunca ia para frente dele. Onde tem recepção, não sei lá. Sim. Era só lá dentro. A gente, até os quartos lá, próximo à entrada. Alguma coisa deve ter que você não ir para lá, que talvez não pudesse também. Mas a gente nunca ia. Me diz uma coisa, e você demorou muito tempo para poder falar sobre essa história. Quando foi a primeira vez? A verdade foi o seguinte, eu saí do coma, aí fica aquele negócio, saiu do coma, não vai fazer personal. Aí 2, 3 dias tiram você e botam para uma cama normal. E os médicos vêm avaliar, né, se a pressão está boa, não sei o que, a pressão do coma que está melhorando. E eu fazia uns 3 ou 4 dias que eu não falava, porque doía mesmo na garganta. Foi quando eu até comentei. Chegou os três médicos, porque eles têm que marcar, né? Fulano,
vamos ver aquele paciente junto, eles eram uma junta, mas assim, quando eles vinham ver, vinha um, depois vinha outro, depois vinha outro. E eu escutava as pessoas dizendo, amanhã quem vem é doutor Herculano, amanhã é doutor Humberto, amanhã é doutor João. Aí eu sabia quem ele era, porque tinha gente que dizia, ele é muito bom, que ele é diretor do estudo do Getúlio Vargas. Aí eu sabia que era. E quando eles vieram me avaliar, eu disse, doutor João, doutor Humberto, doutor Herculano. Aí eles mesmos se surpreenderam. Como é que sabe meu nome? E você conseguia distinguir quem era quem? Sabia porque ele não vinha alguma vez. Eles quando vinham avaliar a gente, ele vinha, essa semana vinha o doutor João, na outra semana vinha, de vez ou outra, porque foi quase 5 meses, era que vinha, por exemplo, o doutor João junto com o doutor Herculano. Ou então o doutor Humberto junto com o doutor Herculano, porque chocava, às vezes, o plantão. Mas eu pergunto, você reconheceu ele pela imagem dele mesmo ou pela voz? Dele. Pela eu imagem. Sabia que, quando eu disse a ele, o senhor tem uma Brasília, porque tinha um rapaz da Polícia Rodoviária Federal que tinha uma Brasília vermelha igualzinha dele. E eu também ajudava o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Sim. Aí eu disse, o senhor tem uma Brasília vermelha, o doutor João tem uma moto, agora o doutor Humberto eu não sabia o que ele tinha. E essa Brasília e essa moto, você viu em que momento? No estacionamento de longe. Você chegou a ver de longe? É porque a gente descobriu que não podia ir para lá porque a gente queria ver de perto. Sim. Aí foi quando a gente passou mal. Uhum. Mas a gente sabia que a gente via de longe. A moto que era o local onde os médicos botavam. Ah, tá. E eu não sabia que carro o doutor Humberto tinha porque ele botava no local do diretor. Aí eu não sabia o que era. Uhum. Mas ele, pessoal, depois foi que eu descobri que era para ele, não ter, quem disse foi o doutor Herculano. E eu sabia que o doutor Herculano, você pode fazer uma pesquisa aí, né, que em 82 houve um show no Central Park em Nova York, que depois foi que eu descobri que Paul Simon, que era Simon e Garfunkel. Aí eu vim descobrir que era Paul Simon e alguma coisa Garfunkel. E, se eu não me engano, o Garfunkel parecia com o doutor Herculano. Uhum. Cabelinho enrolado, de óculos. Se você botar na internet, eu nunca botei nem porque eu não sei usar computador, mas se você botar Paul Simon, não, Garfunkel, dos anos 80, aí vai mostrar ele com o cabelinho enroladinho. E eu acho que um mês antes, eu tinha assistido esse show na televisão, e por isso que ficou a lembrança do doutor Herculano. Uhum. Aí quando eu fui internado, aí ele lembrava esse músico. Que eu até depois comentei com ele, o senhor parece com Garfunkel. E quando eu disse, olha, eu sei porque aí quando eu expliquei, ele fez um conto para ninguém. Aí depois eu descobri que não era para ele ter feito isso. Sim. Era para ele ter incentivado. Aí depois você... Por que você acha que ele disse que não era para dizer isso? Porque naquele tempo, eles não alimentavam, até porque médicos, o médico, ele não era um psiquiatra, ele não era um psicólogo. Ele era um médico traumatologista. Então, geralmente um médico não confia em outra área, ou não acredita. Tem médico, isso é história. Eu tenho amigos, engenheiro agrônomo, com doutorado, que dizem que não acredita em planta medicinal. Não, eu não vou por isso não. Mas é a visão dele. Então tem médico que não confia numa coisa. E ele preferia então que você não falasse para não... Ele preferiu que eu não falasse para não ficar uma coisa muito porque ele disse que já sabe onde as coisas, muita gente que chega para a criança, não diz isso não. Porque E quando foi que você começou a ter coragem para falar sobre esse assunto com alguém? Eu acho que foi quando eu conheci Evandro em 83, mas não contei nada para ele não. Eu vim contar depois que eu reencontrei com Evandro. Então eu sempre comentava de vez em quando eu estava tomando uma com algum amigo e tal, aí eu falava assim, por alto. E como eu tenho uns amigos Hare Krishna e tal, eu sempre comentava com o outro, mas não assim, a fundo, de dizer, aí eu voava em cima da água, eu voava em cima da selva amazônica. Mas aquele ali foi também, no sexto sentido, de alguma imagem que eu vi. Por exemplo, em 82, logo antes de eu entrar no coma, tinha um comercial na televisão que mostrava o fundo do mar e botava aquela música que eu não sei de quem é, mas era... E mostrava o fundo do mar com as algas parecendo as cobras, não sei o que e tal. Eu contava como o que eu mais via era aquilo. E aquela imagem eu me sentia mal. Sim. Que ficou no subconsciente e no momento que eu estava descansando, era melhor eu estar voando em cima da água da selva do que aquela imagem que aparecia no fundo do mar. Sim. Que a turma que lindo. Para mim, eu me sentia mal. Era como um sonho então esse voo, né? Esses voos eram como um sonho. Mas o outro
você distingue bem de sonho e a vivência fora do Eu corpo acho, é, pessoal, é bem real. Eu acho que esse como sonho é porque a gente não podia sair do corpo, que estava acontecendo alguma coisa, porque quando você estava mal mesmo, você não saía não. Porque no coma você está bom hoje, às vezes amanhã não está. A gente só saía do corpo quando a gente estava bem, quando a gente estava se divertindo e tal. Porque era uma. Esse menino do apelido dele Lampião, ele tinha 49 anos, mas ele parece que ele tinha parece que era doente mental. Ele tinha um problema mental. Que ele fazia as coisas que eu e o Gil fazia. Assim, tentar ir para a cozinha, tentar pegar comer e não pegar. E a gente ficava preocupado. Depois que a gente aprendeu que não conseguia pegar, fazia. Mas a gente se divertia, a gente brincava. E quando a gente estava nesse trânsito de voar e tal, estava mais pesado. Parece que a gente saía, mas era pelo menos para descansar o corpo, mas a gente estava doente, a gente estava mal. Sim. Alguém estava com a pressão alta, ou, por exemplo, no dia que Lampião morreu, ele não saiu com a gente. Ele só estava eu e Gil. Sim. E esse outro menino, que ele desapareceu também, mas até hoje eu não sei o nome dele, que era um novinho também. Mas ele ficou só uns 2 dias com a gente e desapareceu. Mas eu não vi ele no quarto, não. Eu achei que ele saiu do quarto. Mas quando o Lampião morreu, ele não apareceu com a gente. A gente passou o tempo, porque quando a gente diz, a gente passou o dia todinho, e não é. Aquilo ali era um negócio de 2, 3 minutos. Só que pra gente, parece que foi o dia todo. Agora, então você tinha essa terceira pessoa aí que você disse que passou só uns 2 dias, que não estava no quarto. Talvez ele tivesse em outro quarto, em coma também. Eu lembro que era uma pessoa branca. Mas eu acho que quando a gente entrou no coma e começou a... Porque eu não lembro, eu não sei quando foi que a gente começou a sair do corpo. Eu sei que eu entrei dia 24 de abril, ele de março, abril, e saí em outubro. Quer dizer, aí eu não sei quando era. Eu sei que foi na época da Copa, porque a gente assistiu o jogo do Brasil lá na sala do pessoal de televisão. Então eu não sei qual foi o período, mas a Copa geralmente é de maio, junho, ou algo assim, foi o período que eu estava no coma. Diga uma coisa, eu me lembro de uma história que você contou, um detalhe que você contou dessa história, que um deles estava lá no hospital antes de você chegar e ele já conhecia o hospital, então foi ele que foi lhe apresentar o hospital. Gil já conhecia tudo lá. Aí ele foi quem mostrou, isso aqui é a cozinha. Interessante é que ele mostrou mesmo. Quando o cara chega no presídio, o cara me deu a torneira ali, vai lavar minha roupa ali. Tal. Ele disse a mim, isso aqui é a cozinha, ali aí sabe dizendo, tudo a mim. Apresentou a você E eu não sabia nada demais. Aí no outro dia, algumas vezes depois, eu já sabia de tudo. Sim. Eu já sabia, vamos pra cozinha, vamos ver pra onde. No começo, eu juro a você, a gente tentava comer. Porque você em coma, você tá com fome. E a gente tentava comer, só que não conseguia. Tentava pegar a comida. Até cheiro, a gente sentia o cheiro da comida. Tinha comida que eu nunca vi lá na que eu sentia cheiro. Eu achava ruim. Sim. Eu odiava cheiro de papa que eles faziam lá. Mas a gente ia para outro canto e tal. Eu me lembro que o menino, tinha um menininho lá pequenininho, não novinho, né? Lá, ele morreu também. Que a mãe chorava tanto. E a gente notava que ele estava numa calma tão grande, assim, ele não encontrava com a gente. Mas a gente sabia que era uma coisa que não estava fazendo mal para ninguém. Ela estava chorando de dó. Mas o menininho estava lá e no outro dia embrulharam ele. Quando o Lampião morreu, a gente não viu quando embrulharam o Lampião não. A gente só viu a cama e os ocupados. Quando acordou, que saiu do corpo, ele não estava lá. É assim, a gente voltou pro corpo e quando a gente acorda, ele não estava mais lá. Sim. Aí a gente não viu quando ele morreu. Porque quando a gente acordou, a gente foi andar só, eu e Gil. E outra coisa, deu uma tristeza na gente tão grande, mesmo a gente dormindo lá no coma, mas ele foi embora e deu uma tristeza na gente. Agora a gente via outras pessoas, mais vultos, que a gente não sabia quem era. Não falavam com a gente não. Passavam assim. E você sabia que não era gente. Sim. Porque Ruca conhecia Diva, conhecia o Dr. Herculano, algumas pessoas que passavam lá, que a gente não tinha contato, mas sabia que era mulher que entregava comida. À noite, às vezes a gente ficava lá à noite. E a gente via, por exemplo, o médico dormindo no colchonete. Sim. Porque à noite o hospital fica triste. Aí à noite era que a gente via mais vulto. Sim. Era impressionante, de dia você não via. Eu não sei se era não era muito nítido não, esses vultos. Mas a gente sabia que era gente. Mas a gente não falava com a gente não tinha espaço de falar com eles. Mas a gente sabia que tinha alguém. Como a gente não estava preocupado com isso, porque todo mundo tem medo de hospital, né? Principalmente criança.
Mas a gente estava tão acostumado lá dentro que você não tinha mais medo. Essas experiências geralmente deixam resultados muito positivos para a vida daqueles que as experimentam, mas o preço geralmente é muito caro. De que forma o relato dessas experiências pode nos ajudar a aproveitar um pouco dos seus efeitos, sem ter que pagar um preço tão alto para vivê-las? Obrigado por nos assistir. Se você gostou, deixe o seu like e dê sua opinião nos comentários para ajudar a impulsionar o nosso canal. Se você conhece alguém que já viveu uma experiência luminosa, seja um EQM, uma experiência fora do corpo, que possa nos ajudar a compreender melhor a natureza da consciência humana, a natureza da própria existência, o sentido da vida ou o significado da morte, colabore com o nosso canal entrando em contato pelo e-mail experienciasluminosas@gmail.com. Para colaborar com o seu depoimento ou incentivando a pessoa que você conhece a deixar aqui o seu depoimento conosco, através de uma entrevista que podemos gravar presencialmente ou à distância através do Skype. Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.